Para a maioria de nós, é tão normal olhar as coisas que nos cercam, como os objetos e a natureza, que muitas vezes a gente esquece de pensar sobre a importância da luz. É verdade, gente. Olha, nós só podemos enxergar as coisas porque elas refletem luz. Se meu corpo e as minhas roupas não refletissem luz, de nada adiantaria os refletores estarem me iluminando. Bom, eu estou dizendo isso porque a partir da aula de hoje, o assunto de física vai ser a luz. Pois é, você vai entrar neste interessante universo da visão. Você vai estudar os fenômenos relacionados com a propagação da luz e muitas outras coisas dentro deste tema. E na aula de hoje, você vai começar a aprender os princípios da ótica geométrica e vai conhecer como esses princípios afetam nossa vida cotidiana. E agora, muita atenção. Luz, câmera, ação. A nossa aula está apenas começando, turminha! Eu vi o cloroplasto, que organela maravilha, e possui os tilacões. Você já reparou como a rua é cheia de coisas interessantes para a gente observar? É só olhar em volta que a gente pode ver todo tipo de formas, de cores, de texturas, de movimentos. E como você já sabe, nós só podemos ver tudo isso porque essas coisas todas refletem ou emitem luz. E se eu perguntasse como a luz chega até os nossos olhos, você saberia responder? E se eu dissesse para o pessoal aqui na rua que a luz caminha em linha reta, o que será que eles iam pensar? Vamos ver, vamos ver. Dos lados. Quando ela reflete, ela fica numa reta só, né? Não acredito. Reflete, ela fica numa Mas reta a luz só, caminha né? em linha reta. Não acredito. Pois é, apesar de ser difícil de acreditar, dizer que a luz caminha é uma afirmação correta. E mais, a luz caminha em linha reta. Esse é um dos princípios da ótica geométrica. Ó, eu acho que dá até para a gente fazer uma pequena experiência para mostrar a evidência de que a luz caminha em linha reta. Ó, presta atenção. A luz caminha em todas as direções, mas sempre em linha reta, entendeu? Acontece que esses raios luminosos têm a sua trajetória modificada quando eles encontram pela frente um certo tipo de objeto, como por exemplo, esse que a gente tem aí, ó, um espelho, um bloco de vidro e uma lente. Esses objetos são chamados de sistemas ópticos. Como eu estava falando, quando um feixe de luz incide, quando ele bate num sistema óptico, acontece alguns fenômenos, como a reflexão ou a refração. E justamente
Para explicar esses fenômenos, se criou um conjunto de leis que foi chamado de ótica geométrica. Ó, para entender um pouco melhor essa história de lei de refração, reflexão, é bom fazer um experimento para entender isso melhor. Vamos ver o experimento? Ah, sabe que tem uma experiência muito simples que pode exemplificar muito bem isso aí? Pois é, só que a gente vai precisar de uma lâmpada com filamento reto. A gente vai precisar de uma caixa com a fenda que proporcione um feixe de luz, entendeu? A gente vai precisar também, sabe de quê? De um bloco de vidro ou de acrílico, pode ser acrílico também. Ah, é importante fazer essa experiência com pouca luz, viu, galera? Pouquinha luz, ó. Vamos ver essa experiência? Tô louca pra ver você. Acende a luz, a lâmpada. Tá aí, ó. Tá vendo aquele feixe de luz ali? Aquele feixe. A gente vai incidir nele, ó, um bloco. Olha o resultado, ó. Agora podemos ver o feixe incidente. Um feixe que bate no bloco e é refletido, e o outro que penetra no bloco, o feixe refratado. Na verdade, a gente tem aí os dois fenômenos, a reflexão e a refração da luz. Exatamente. A luz que sai da caixa é a luz incidente. A parte da luz que bate no bloco e muda o seu trajeto, mas sempre caminhando pelo ar, é a luz refletida. Agora, a outra parte da luz que muda de direção ao passar de um meio transparente, o ar, para outro meio transparente, o bloco, é a luz refratada. Que legal, né, gente? Agora as suas ideias estão mais um pouco iluminadas sobre esse assunto? Você vai ficar mais por dentro ainda, sabia? Sabe o que é que você vai fazer? Preste aqui atenção. No lugar de falarmos em feixes luminosos, vamos falar em raios luminosos. Veja o que acontece, ó. O ponto I, onde o raio incidente toca o bloco de acrílico, é chamado de ponto de incidência. Agora vamos medir os ângulos que fazem esses raios. Mas para isso, vamos precisar de uma referência. Poderíamos, por exemplo, traçar uma perpendicular à superfície do prisma, passando pelo ponto de incidência. Esta perpendicular é chamada de normal, e o plano formado pela normal e o raio de incidência é chamado de plano de incidência. Neste plano de incidência estão, portanto, ó, o raio incidente, a normal, o raio refletido e o raio reflatado. A partir desses dados, já é possível formular algumas leis. As leis da reflexão, neste caso, são duas. Primeira, o raio refletido está no plano de incidência. Segundo, o raio refletido forma com o anormal um ângulo igual ao que esta forma com o raio incidente. Leis da refração! A primeira diz que o raio refratado está no plano de incidência. E a segunda fala, se chamarmos de I o ângulo de incidência e de R o ângulo de refração, vamos ter que a razão entre o seno de I e do seno de R vai ser igual a uma constante, que depende dos meios. Em outras palavras, isto quer dizer que o raio luminoso, ao passar do ar para a água, é desviado de um modo, entendeu? E se passasse do ar para o vidro, teria um desvio diferente. Legal! Por favor, você podia dizer pra gente o que é isso daqui? Você não acha que tem alguma coisa estranha aqui? Você não acha que a imagem desse lápis está meio distorcida? É isso mesmo. Você sabe por quê? Eu vou explicar. Isso dali, ó, é um exemplo simples da imagem de um objeto que sofre refração.
a gente tem essa impressão de que o lápis está quebrado quando entra na água. Por quê? Porque a luz sofre uma refração quando passa pelo vidro e pela água do copo. Só que para os nossos olhos, essa parte do lápis que está distorcida pela refração é uma fonte de luz idêntica à parte do lápis que está fora da água. Quer dizer, dá para chamar as duas partes do lápis de objetos reais. Quando nós olhamos essa árvore, ó, nós somos capazes de vê-la porque ela é uma fonte de luz. A luz não é própria da árvore. Ela vem do sol, bate na árvore, é refletida e atinge os nossos olhos. Quer ver outra coisa? Vamos supor que a luz que parte de um objeto, como por exemplo, eu mesma, incide sobre um sistema óptico, como por exemplo, a lente desta câmera que está me focalizando agora. A lente da câmera vai formar uma imagem desse objeto, que sou eu, certo? A ótica geométrica vai determinar as características dessa imagem. Se ela está mais próxima ou mais distante do que o objeto, certo? Se ela é maior do que o objeto, como para os nossos olhos. Tanto faz se a imagem que nós estamos vendo é o objeto, nós podemos usar sistemas ópticos como uma extensão da nossa visão. Assim, sem sair do lugar, eu posso me afastar de você e no instante seguinte, eu posso me aproximar de você sem fazer o menor esforço. Viu só, minha gente? Deu para entender como é importante o estudo da visão? Mas e a sombra? Como é que ficam as sombras na ótica geométrica? Boa pergunta, Dai. Na verdade, a sombra é uma consequência direta do princípio de propagação retilínea da luz. Exatamente o que a gente estava falando agora há pouco. Olha só, imagine um objeto, por exemplo, uma bola de futebol, certo? Agora imagine essa bola de futebol dentro de um quarto escuro, iluminada apenas por uma pequena lâmpada. O que é que vai acontecer? Vai criar sombra na bola. Certíssimo, vai criar sombra na bola. A luz que sai da lâmpada se propaga em linha reta para todas as direções. Incide sobre a bola, criando uma sombra na parede e uma região de sombra na parte da bola que não está sendo atingida pela luz. Agora, se a propagação da luz não fosse retilínea, ou seja, se a luz fosse capaz de realizar curvas, o que é que ia acontecer? Ela poderia até iluminar a parte da bola que está escondida, certo? Mas é claro que isto não acontece. Agora, imagine a mesma bola iluminada por pelo menos duas lâmpadas. Uma lâmpada A e outra B. Agora, além da sombra, a gente vai poder ver uma região chamada penumbra, que é uma região menos iluminada. Imagine só, a lâmpada A vai projetar na sombra da bola sobre a parede e criar uma zona de sombra na bola. A lâmpada B vai fazer o mesmo, turminha. Por quê? Vamos ter o quê? Vamos ter na parede, a gente vai poder ver regiões de A e B iluminam. Regiões que nem A e nem B iluminam. E regiões iluminadas somente por A ou por B. Essas são as regiões de penumbra. E o mesmo fenômeno que ocorre na formação da sombra de penumbras vai acontecer durante os eclipses. É verdade. No caso de um eclipse do Sol, o Sol é que serve como lâmpada e projeta a sombra da luz sobre a Terra, que faz o papel de parede. No caso de um eclipse da Lua, é a Lua que fica de parede e a bola é justamente a Terra. E o Sol vai continuar sendo a lâmpada. Bom, tudo isso que você viu é assunto da ótica geométrica.
Quando uma pessoa tira uma simples fotografia, ela nem imagina quanto estudo foi necessário para criar um conjunto de lentes e espelhos de uma máquina fotográfica. E no seu livro de física, você vai encontrar todos os detalhes de como fazer uma câmera escura, que na verdade é o princípio da câmera fotográfica. Agora, por hoje a gente vai ficar por aqui, porque depois de tanta reflexão, tanta refração, é hora da revisão! Movimento tectônico, um processo interessante. Várias forças atuando, isso aprendo num instante. Movimento tectônico, um processo interessante. Várias forças atuando, isso aprendo num instante. Movimento tectônico, um processo geológico. A história da Pangeia, isso tudo teve início. Um só bloco de terra se fragmentou. Derivados continentes, o processo começou. Gondwana, Labrasa e Pantalá se originaram. E no fim de tudo isso, os continentes se formaram. Placas imersas por cima e as imersas debaixo d'água. Mas não acho que isso tudo é uma suruba danada, não. Movimento tectônico, um processo interessante. Várias forças atuando, isso aprendo num instante. Essas placas, meu amigo, preste muita atenção. De maneira constante, sofrem movimentação. Calor e pressão unidos geram corrente de convecção. Originam tectonismo, terremoto e vulcanismo. Pra entender a parada e não fazer uma troca, o tectonismo é força na litosfera provoca. Movimento horizontal de orogênese chamada. Movimento vertical de pirogênese é tratada. Movimento tectônico, um processo interessante. Várias forças atuando, isso aprendo num instante. O terremoto, que medo, vibra muito, faz tremer. É gente pra todo lado tentando se... Atenção, se liga aí porque é hora da revisão. Bem, na aula de hoje, você aprendeu noções sobre ótica geométrica, certo? E constatou que a luz anda em linha reta. Viu que a luz pode sofrer refrações e reflexões. E que podemos explicar as sombras e penumbras dos objetos usando o princípio de propagação retilínea da luz. Nunca é demais lembrar a importância do seu livro de ciências para o aprofundamento de tudo que você viu aqui na nossa aula. Lá no livro de ciências, você vai encontrar explicações detalhadas das experiências, além de poder resolver vários exercícios que vão ajudar você a ficar firme na matéria, tá bom?